Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero começar por saudar a banca, a professora Lúcia, a professora Maria Inês, o professor Marcos. Quero saudar também os demais presentes por virem prestigiar este momento e dizer-vos que vou procurar ater de facto aos 20 minutos, ainda que não seja fácil. Bom, o título da dissertação é Redes Sociais de Informação e Organizações num Contexto da Sociedade Contemporânea, e o próprio título procura traduzir alguns elementos importantes da dissertação. Desde logo, os dois objetos de estudo, que são a informação e as redes sociais, o contexto em que procurei ambientar este estudo, não só da sociedade contemporânea, como da ciência na atualidade, o locus de pesquisa, que são as organizações contemporâneas, poderia ser qualquer outra instituição social, o locus, neste caso, são as organizações, a metodologia de análise e de visualização, que é a análise de redes sociais, neste caso, a análise de redes sociais de informação, e, por último, vou falar da aplicação prática. Esta é basicamente a estrutura da dissertação, pelo que vou seguir a apresentação também de acordo com esta estrutura. Começando na contextualização, um dos dois pilares, a ciência, parece evidente hoje que vivemos um momento de coexistência de diferentes e complementares perspectivas epistemológicas, desde logo a ciência moderna, na qual está fundada grande parte do conhecimento, caracterizada pela predição, o mecanicismo, o método, a ordem, a dualidade, o positivismo. Trago aqui dois dos principais ícones da ciência moderna, Descartes e Newton, mas, para além destas perspectivas tão bem conhecidas de todos nós, em particular a partir de meados do século passado, do século XX, no pós-guerra, as perspectivas da teoria da complexidade procuram incorporar a auto-organização, a previsibilidade, a não-dualidade, o fluxo, o dinamismo, a adaptabilidade, tornaram-se também prevalecentes, pelo que hoje vivemos este momento de confluência destas duas perspectivas. Do ponto de vista da sociedade, procurei fazer uma reflexão nestes três eixos, advogando que vivemos numa sociedade que é hoje complexa, em rede, e a sociedade do conhecimento. Complexa na medida em que, como muitos outros, todos os demais sistemas complexos, é um sistema dinâmico, adaptativo, não linear, imprevisível, emergente, autopoético, que produz mais capacidade, mais possibilidades de reiteração do que as possibilidades que tem para se realizar, e evolui na medida em que não confirma o planeado. Evolui na medida em que sai da previsão, evolui na medida em que não se repete. Em rede, desde logo, porque esta é a topologia base da vida e também das sociedades de diferentes espécies, também da sociedade humana, por um lado. Por outro lado, porque em particular nas últimas décadas, poucas, a nova infraestrutura social de comunicações permite que as relações no interior das instituições modernas, para além de seguir uma topologia dinâmica hierárquica clássica, segue também, permite-se que siga uma topologia, uma dinâmica em rede. A sociedade do conhecimento, porque se centra no indivíduo, se centra no sujeito cognoscente, se centra no seu conhecimento tácito, por um lado, e por outro lado, porque a própria informação e o conhecimento são elementos importantes no processo de geração de informação e conhecimento, fonte principal de produtividade na era que vivemos. Vistos os dois elementos do contexto, passo aos dois objetos de estudo. Primeiro, a informação, e sobre a informação procurei fazer uma discussão à volta de duas dimensões. A primeira tem a ver com a polissemia do conceito. A informação tem centenas de definições
Definições essas que variam de acordo com o contexto social, com o momento histórico e o objetivo que se tem no tratamento da informação. Por outro lado, há perspectivas, em particular a perspectiva ontológica e fenomenológica, que advoga que a informação não cabe nenhuma definição única e restrita, que a informação é um elemento da relação entre o ser e o alter, e que, nessa medida, é um elemento que informa o ser, que dá forma corpórea e espiritual ao ser. A primeira dimensão da discussão que faço sobre a informação. Uma segunda dimensão tem a ver com a relação da informação com os processos culturais e com os processos sociais. Faço uma discussão sobre os valores dos objetos sociais, valores económicos, valores culturais de uso e troca, signo e símbolo. Reflito um pouco sobre o valor relacional dos objetos sociais, para chegar a um ponto em que argumento que tanto na base material como na base cultural da sociedade assentam na reciprocidade, no dom e na reciprocidade, e que deste ponto de vista a informação pode ser entendida como um objeto relacional que é caracterizado também ela por essa reciprocidade. Segundo objeto de estudo, antes disso, depois de fazer esta discussão sobre a informação lato sensu, pareceu oportuno fazer um recorte epistemológico para esta discussão de mestrado e fiz o recorte do conceito como exponho aqui. Então, entende-se a informação como um processo de troca permanente, como um fluxo de elementos de conhecimento, sejam eles materiais ou simbólicos, explícitos ou tácitos, que em âmbito social informam, que dão forma ao ser, que dão forma ao espírito do ator. Primeiro objeto de estudo. Segundo objeto de estudo são as redes sociais. Uma rede social é uma estrutura social composta por agentes, por atores sociais, que podem ser pessoas, podem ser organizações, podem ser sistemas de informação, que entre elas, entre esses atores, estabelecem diversos tipos de relação, comerciais, familiares, de amizade, né? E, portanto, desde logo, como enfim, todos nós sabemos, mas é importante ressaltar que, naturalmente, as redes sociais não são necessariamente redes sociais eletrónicas. Podem ser instanciadas eletronicamente, mas não têm que ser. Na dissertação, eu faço uma discussão histórica, procuro dar uma ideia de como a ciência das redes evoluiu, e aqui trago apenas, destaco 3 modelos e 3 conceitos. Os 3 modelos são modelos relativamente recentes. Os primeiros são as modelizações que R12 e Régnier fizeram nas décadas de 50 e 60 do século XX para as redes aleatórias. Não estavam propriamente preocupados em compreender as dinâmicas de redes reais, estavam preocupados em compreender como é que aleatoriamente se poderiam formar redes. Já no final do século XX, primeiro Watts e Strogatz e depois Barabás e Albert, trazem 2 componentes importantes. Os primeiros, em 98, que não só notam como modelizam as redes reais que não são aleatórias e que, portanto, não têm uma distribuição normal na distribuição das relações que os atores têm. Albert e Barabás, em particular Barabás, trazem 2 elementos novos, que são a conexão preferencial. Então, a distribuição das relações não é uma distribuição normal nem uniforme, é uma distribuição que segue padrões com uma curva enviesada e inclui o crescimento das redes, que os modelos anteriores não tinham. 3 conceitos que são importantes e que permeiam o pensamento e o estudo das redes: o mundo pequeno, o small world,
caracterizada em primeira instância 67 por Milgram, a força dos laços fracos, que foi definida por Granovetter em 73 e depois em 83, reformulada em 83, e o conceito de buraco estrutural e de broker, de ator, que pode desempenhar um papel de broker, que foi trazido por Ronald Burt em 82. Do ponto de vista desta discussão de mestrado, pareceu oportuno fazer um recorte do conceito, uma definição de rede social de informação, conforme veem aqui. Então, definir uma rede social de informação como um conjunto de pessoas com um padrão de contactos ou interações entre as quais se estabelecem diversos tipos de relação, por meio das quais circulam fluxos de informação. Então, não só uma rede social genérica, senão que uma rede social onde eminentemente circulam fluxos de informação. Okay? Bom, depois do contexto dos objetos, procurei tratar um pouco do locus. O locus, que são as organizações contemporâneas. As configurações estruturais são muito diferentes, foram surgindo ao longo do tempo, em momentos diferentes, da estrutura artesanal, da estrutura simples, de uma era pré-industrial, passando pelas diferentes burocracias, diferentes tipos de burocracia que as revoluções industriais nos trouxeram, até à adocracia do pós-guerra. Há elementos que nos permitem hoje pensar que, porventura, para além destas 7 configurações estruturais propostas por Mintzberg, podemos estar num momento em que está a emergir uma nova configuração, porventura uma configuração em rede, seja como for, aconteça ou não aconteça, de facto, a caracterização dessa nova estrutura organizacional. O que parece claro hoje para as organizações que se projetam para o futuro e para as organizações que no futuro nascerão, é que elas, desde logo, vão ser alimentadas por uma geração nova, ou geração que já não é tão nova, mas é uma geração diferente da geração do pós-guerra, que é a geração em rede e a geração digital. Desde logo, não se espera que as organizações sejam todas iguais como não são hoje, que diferentes estruturas organizacionais e dinâmicas cumpram diferentes papéis, que vão continuar, com certeza, a ser sistemas complexos, adaptativos, tal como a sociedade. Não são sistemas simples que tendam ao equilíbrio, mas, pelo contrário, são sistemas que serão caracterizados por contínua aprendizagem, transformação, emergência, auto-organização, que haverá uma crescente importância de alguns elementos que hoje já fazem parte das organizações, como, em particular, a interdependência, a colaboração, a reciprocidade, de que falei extensamente também no trabalho, no estudo. O papel dos líderes revela-se muito mais pela capacidade que têm de gerir e administrar contextos de trabalho conjunto do que propriamente no direcionamento dos elementos, dos grupos, dos seus subordinados. Notar que os grupos de trabalho são hoje, muito mais do que noutros momentos, aquilo que se chama fracamente acoplados. São grupos de trabalho que transitam pelas fronteiras das organizações, fronteiras essas juridicamente definidas, e que, ao fazerem isso, tornam essas mesmas fronteiras membranas difusas, pouco claras, através da qual muito dessa seiva social flui. Não é? Dois conceitos muito importantes, como são o crowdsourcing e o crowdfunding, que são já hoje, e porventura num futuro próximo com maior relevância, alternativas muito claras aos mercados de capitais e mercados de trabalho clássicos, e os mercados de capitais e de trabalho modernos. Não é? E, por último, noto aqui que um processo que, em particular na Europa, e talvez nos Estados Unidos também, é um processo já muito importante, o processo de de-jobbing, poderá levar a que os indivíduos sejam impelidos a pensar a sua
sua vida como a necessidade de desenvolver o portfólio de habilidades e de competências que devem ser acionados e geridos em rede. Antes de entrar rapidamente no exemplo, algumas notas sobre a metodologia. A metodologia é a análise de redes sociais. É uma ferramenta metodológica que tem origem na sociologia, na antropologia, na psicologia, na matemática, e propõe-se a compreender o papel e a função dos atores e a estrutura das redes através do uso de matrizes e de imagens gráficas. Neste trabalho eu faço uso de alguma terminologia base, como seja atores, halteres, canal de comunicação, relação, fluxo, e uso em particular estas 6 ferramentas analíticas, que são as centralidades de grau, de proximidade e de centralidade, os cliques, o conjunto lambda e a força dos laços fracos de Granover. O final da apresentação é a tentativa de compreender até que ponto esta metodologia, neste contexto, neste locus, pensando estes 2 objetos, é útil para a compreensão do real, não é? Foi o que procurámos fazer na Cidade Nova. A pesquisa empírica foi composta por 2 partes. Uma primeira parte onde se procurava avaliar a informação, então onde se perguntavam aos colaboradores, faziam-se várias perguntas nestas 7 dimensões, e uma segunda parte em que se procuravam desenhar as redes sociais de informação, fazendo também 7 perguntas, curiosamente, mas perguntavam-se aos atores, atores de rede social, entenda-se, com quem é que se relacionavam, de quem é que recebiam e procuravam informações essenciais, a quem procuravam conselhos, e depois, para além de pensar nas pessoas, que pudessem pensar nos sistemas de informação, de quem recebiam a informação, e por último a rede que chamamos push de informação, a quem enviavam informação. Com base nestas perguntas, foram 27 as pessoas da Cidade Nova que fizeram parte do estudo, 28 responderam à primeira parte, 27 à segunda, foram apurados 875 fluxos, 421 relações, 315 canais de comunicação, e resumindo aqui, naturalmente, o objetivo não é tanto detalhar resultados, só dar alguns exemplos. Foi possível plotar essas respostas nos 7 grafos de barras que estão ilustrados acima. Algumas das conclusões da parte 1 estão aqui detalhadas. A informação faz parte do negócio, isto, de acordo com as respostas dos atores, faz parte do negócio da empresa, é tanto insumo como produto, como parte do processo. As decisões são tomadas num balanço entre intuição e informação. Há espaço para melhoria de processos de coleta, para melhoria de partilha e difusão interna da informação. A quantidade e a obsolescência, a informação aparece em quantidade suficiente na organização e os níveis de obsolescência foram considerados desprezíveis. E, por último, pareceu haver também uma possibilidade para que a organização procure aumentar os seus níveis de adaptabilidade às contínuas mudanças do entorno. A segunda parte da pesquisa permite-nos uma série de resultados que estão aqui ilustrados, desde a caracterização dos atores com uma série de atributos, medidas de degree, as várias centralidades nas redes de atores, degree, closeness e betweenness, os laços fortes e fracos, cliques, o conjunto lambda, diferentes topologias em função dos atributos dos atores. Depois, para a rede completa, isto é, a rede que inclui atores e halteres, as diferentes sub-redes em função dos diferentes
tipos de halteres, como é que podemos estudar o conjunto lambda dessa rede completa, os sistemas de informação, fazer um exercício de como extrair os sistemas de informação à rede completa da organização, enfim, uma série de resultados, e em termos de análise desses mesmos resultados, simplesmente para ilustrar a diversidade de resultados e a quantidade de resultados que foi possível extrair deste trabalho, dizer que a rede tem uma baixa densidade e que depois, em duas outras dimensões dos papéis e posições dos atores, apura-se uma pouca densidade, a rede é razoavelmente distribuída do ponto de vista topológico, mas nota-se uma clusterização de medidas de poder, prestígio e influência no topo da pirâmide organizacional, por um lado. Por outro lado, em termos de estrutura das redes sociais de informação, foi possível, por exemplo, apurar que há dois gerentes de dois departamentos, caso Alfa e Bravo, que são atores particularmente, que têm uma capacidade particular de fazer brokerage de informação, que é uma ponte constituída por três outros atores, o presidente, o gerente de Foxtrot e um analista, portanto, o analista de um segundo nível hierárquico, que, se retirada, seria a ponte que teria maior impacto, maior capacidade de disrupção na estrutura da rede. E, por último, notar que há três analistas, portanto, de níveis hierárquicos baixos, que, através das medidas de laços fracos, foi possível perceber que são possivelmente atores que têm uma capacidade diferenciada do acesso ao novo, ao exterior e a informações diferentes. Para fechar as considerações finais, vivemos numa sociedade em rede de conhecimento, o pensamento complexo assume cada vez maior relevância, pensamento complexo por oposição ao pensamento simplificador, tipicamente redutor, disjuntivo, que mutila a complexidade do real. A informação, ao mesmo tempo que traz consigo uma enorme quantidade de definições, a todas elas se lhes escapa, não é? As redes sociais que nos parecem tão ocultas como na realidade são prevalecentes na vida social, e assim é desde as primeiras articulações grupais da sociedade humana. As topologias e dinâmicas de funcionamento das organizações, que parece, de facto, que não vão parar de mudar e que estarão tão sujeitas às mudanças da era que vivemos como qualquer outra instituição. A análise de redes sociais, que parece, de facto, que é uma poderosa ferramenta para procurar compreender alguns destes fenómenos, e o que deste trabalho sai a ideia de que os atores sociais podem ser entendidos, podem ser pensados enquanto pontos, eles são de facto pontos nos grafos, eles aparecem como pontos, e se os pensamos numa ótica da informação, podem ser pensados enquanto pontos num espaço cognitivo de onde se têm vistas para a informação, ao mesmo tempo em que informam os demais atores das redes sociais em que estão inseridos. Bom, era isto, 23 minutos, acho que consegui mais ou menos, passei um pouco aqui o referencial teórico, dividi entre o contexto e os objetos de estudo, o locus e a metodologia. Muito obrigado pela vossa paciência, e era isto que trazia hoje.